Muito bem, nós estamos de volta aqui com o programa Adoração em Família, hoje para conversarmos sobre o capítulo 11 do livro Conduta Sexual. O capítulo 11 fala sobre o pecado da imoralidade. Nós temos dois convidados, outra vez aqui conosco, estão o pastor Giovanni Félix de Souza e o pastor Donato Azevedo Filho. Muito bom ter vocês novamente aqui no programa Adoração em Família. Pastor Giovanni, a gente costuma sempre começar falando sobre culto da família. Na sua opinião, qual a influência que o culto da família exerce sobre as crianças, sobre os filhos? Eu apresento contando uma história. Uma senhora americana uma vez foi cuidar de algumas crianças em um outro país, filhos de um rei. E o rei falou para ela: eu não quero que você ensine princípios cristãos, eu quero que você ensine inglês. Mas ela falou: eu vou aproveitar o inglês e pela manhã eu faço o culto com eles ensinando o inglês, mas as histórias da Bíblia. E o que aconteceu? Ela fez o trabalho dela, voltou para os Estados Unidos depois de alguns anos, e um daqueles filhos se tornou o rei. E a primeira coisa que ele fez foi dizer: a partir de hoje ninguém adora mais o rei, porque eu não sou Deus. E disse outras coisas e mudou completamente a postura como um cristão. E falou: agora todos podem adorar o seu Deus. E quando ele teve contato com aquela senhora, depois de muito tempo, ele falou: olha, eu devo tudo isso a você, porque eu aprendi com você naquelas programações pela manhã que você fazia conosco em casa. Isso quer dizer, as coisas que a gente coloca na mente das crianças, que Deus coloca sob os nossos cuidados, elas nunca mais saem dali de dentro. E vão influenciar as decisões futuras daquela criança. Então, quando um pai e uma mãe se preocupa com o culto da família, eles estão trazendo um tesouro assim imenso. Estão plantando Deus na mente dessa criança por resto da vida. Com Bom, agora então vamos conversar sobre o livro Conduta Sexual, capítulo 11, Pecado da Imoralidade. Qual é o perigo mais comum que ronda o povo de Deus nesses últimos dias? Olha, o livro fala no capítulo 11 que o maior perigo é a ausência de uma religião pura. Está na página 59. E a falta de santidade no coração. Falta de santidade e... a ausência de uma religião pura. Religião é ligação com Deus, é religar com Deus. Porque né? você deixa o seu coração, o seu caráter exposto a toda e qualquer circunstância imoral deste mundo. Bom, a história do povo de Israel conta que houve um período de libertinagem sexual um pouquinho antes deles entrarem na Terra Prometida. E diz que isso voltaria a acontecer entre o povo de Deus. Seria uma das principais tentações do inimigo um pouquinho antes de irmos para a Nova Canaã. Quais são os resultados da libertinagem sexual na vida de um cristão? Né? É uma consciência, pastor, é uma consciência contaminada com a libertinagem, o afastamento progressivo de Deus e, finalmente, o desprezo total de Deus e seus ensinamentos. Então parece que assim, a sensualidade, a libertinagem sexual é uma coisa tão agradável, que quando a pessoa começa a condescender com isso, ela perde completamente o gosto pelas coisas espirituais, por Deus, pela igreja, pelas coisas santas e sagradas. Eu diria, pastor, que ele começa a perder no momento em que ele começa a perder o foco da religião, Claro. da pureza, da santidade. Ele começa a se expor. E o senhor veja a consequência, como ele apresentou. Quanta coisa ruim, porque o coração fica aberto. Agora, Deus não é contra a sexualidade, então Não. Deus dá o sexo, mas também dá o limite do sexo, porque a gente não sabe lidar com... Nós não temos limitações próprias. Então o limite que Deus coloca é o casamento. Né? Bom, quais são os segredos então para alguém não ser surpreendido pelo pecado? Eu creio que está ali o segredo em guardar o meu pensamento, o meu coração, ter momento de comunhão com Deus. Eu creio que aqueles que estão nos assistindo, eles devem ter estudado isso e precisamos levar a sério. E aí eu volto até o culto da família. Quando você está estudando a Bíblia em casa, com seus filhos, você com a sua esposa, isso produz intimidade. Claro. Isso santifica o nosso pensamento, o nosso coração. E quando nós meditamos na palavra de Deus, então, e oramos juntos, nós estamos colocando o nosso coração no lugar certo, aos pés do Salvador. E tem estudos mostrando que a própria intimidade produzida por
Por exemplo, fazer o culto juntos, essas Exato. coisas, vai afetar positivamente o relacionamento sexual do casal, a vida Com sexual certeza. do casal, né? Aproxima. Claro. Que tipo de coisas, a página 63, lá em cima, primeiro parágrafo, fala de uma coisa importante que a gente deve ter em mente para evitar o pecado. Que ideia é essa que a gente deve ter em mente para evitar o pecado? É o senso da presença de Deus. Presença. Deus está olhando todas as coisas. Não tem nada escondido. Deus é onisciente. Não, nós temos um anjo relator que está escrevendo cada ato nosso. A nossa vida aqui na terra é mais precisa no céu do que uma chapa fotográfica. Que coisa. Então eu estou numa viagem, estou aqui numa festa, ninguém está me vendo, minha esposa, meu marido não está me vendo, mas tem alguém que está me vendo. Você pode esconder do marido, pode esconder da esposa, pode esconder dos amigos, mas você não consegue esconder de Deus. De Deus, é verdade. Tem gente que pensa que porque está casado pode tudo. Mas que tipo de consequências traz a libertinagem sexual dentro do casamento, a imoralidade sexual dentro do casamento? A imoralidade sexual dentro do casamento abre portas para situações que as pessoas não vão imaginar. E principalmente a coisa aí vai querer buscar agora fora, não é, a satisfação de algo que ele não vai conseguir dentro do próprio casamento. Ou seja, a imoralidade dentro do casamento vai deixar o casal vulnerável à imoralidade fora do casamento. Esse é um conceito muito importante, eu gostaria de destacar. Você encontra ele em dois lugares nesse capítulo, na página 63, no segundo parágrafo, e no parágrafo 0 da página 66, página 66. Ou seja, sexualidade imprópria dentro do casamento vai levar você à sexualidade imprópria fora do casamento. Então, mesmo dentro do casamento é necessário haver limites. Porque a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. Uma imoralidade conjugal leva, quem sabe, um caso extraconjugal. Agora, a página 63. Nós vamos para algumas coisas que nos ajudam a resistir à tentação. Que coisas são essas que diz o texto aí? Sincera oração, vigilância, uma fé viva, uma fé atuante. Agora, a gente precisa desenvolver rotinas espirituais, né? Porque se você não tem rotina, a gente tem rotina para trabalhar, tem uns que tem horário para começar, horário para sair. Se você não tem, você já começa a estar com a vida complicada. A gente tem que ter horário para comer para ter um corpo saudável. Para comunhão com Deus, a gente também precisa ter horário, vocês não acham? Para você ter uma vida de oração, você precisa ter regularidade. E essa regularidade exige disciplina. Claro. É lógico, se eu não tenho o hábito de orar, não tenho o meu momento de oração, não vou querer vou reservar 1 hora por dia. Eu não vou conseguir. Vou começar com os 10 minutos. Pois é. Mas eu preciso ter o meu momento. E o mesmo para o culto da família. O culto da regularidade. É aquela velha história, né? A natureza mais nutrida vai ser a natureza mais forte. Agora, bem rapidinho, existe um princípio que rege a mente e que pode ser utilizado tanto por Deus quanto por Satanás. Está na página 63, parágrafo 0 e parágrafo 1. Que princípio é esse? Bem rapidinho. É o contemplar as coisas. Aquilo que eu contemplo, aquilo vai influenciar. Gente, isso é muito sério. Eu não posso vencer a tentação se eu vivo contemplando coisas que me lembram a tentação. Provérbios 4:23 diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então a gente tem que entrar a mente da gente contra algumas coisas que se vê em filmes, em televisão, internet, sites, revistas, enfim, todo tipo de mídia que me lembra o pecado deve ser evitada. E viu, pastor, e isso está lá no capítulo, na página 64, que o senhor leu isso aí, e vê lá que tinha um pintor. Ellen White fala de um pintor que ele não via as obras imperfeitas para aquilo não comprometer a sua qualidade do trabalho. Sua mente, a qualidade e deve ser assim com a minha vida espiritual também. Agora, as duas últimas perguntas, assim, bem rapidinho, nosso tempo está acabando. Que advertências a história de Davi traz para pessoas que hoje são honradas? Tem gente que pensa assim, eu sou um ancião de igreja, eu sou um pastor, sou uma pessoa honrada, eu não tenho risco de cair. Então, que advertência traz Deus para esse tipo de gente? Que até nós estamos incluídos, né? Deus não vai justificar o erro seja quem quer que seja. Quem for. Não é porque eu sou pastor que eu estou isento de culpa ou que eu não vou receber a repreensão de Deus. Se um dia errar, posso ter sido honrado por Deus no passado, mas se um dia abandonar a Deus,
Deus não vai isentar. Quanto maior a a posição, maior a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado você que acompanha a gente. Que Deus abençoe e mantenha você íntegro, fiel ao Senhor, livre do pecado e da imoralidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Jesus abençoe você. Até o próximo programa.